A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu acho muito fácil e muito cômodo para um pastor orientar uma mulher que está sendo espancada constantemente pelo seu marido, que está no relacionamento abusivo, orientá-la a permanecer com esse casamento. Eu, como pastor, e também sou pastor, logicamente, eu não vou de forma alguma nunca apoiar o divórcio. Porém, há casos que você tem que orientá-la ao divórcio, sim. Tem que orientar. Até porque eu acredito firmemente que em um relacionamento abusivo, ali já não há mais amor. Não havendo amor, não há casamento. Há ajuntamento de duas pessoas debaixo do mesmo teto, mas amor não há mais amor. A verdade é essa. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus sempre exigiu um relacionamento baseado na verdade entre Israel e Deus. Vocês já prestaram atenção na Bíblia Sagrada, que em toda a Bíblia Sagrada, Deus ele faz uma simbologia de um casamento, dizendo respeito ao relacionamento que ele tem com a sua igreja e a igreja com ele, ou ele com o seu povo com ele. O tempo todo, se você ler de Gênesis a Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, você vai observar que Deus trata o seu povo como uma noiva, principalmente no Novo Testamento, até Apocalipse. Jesus é o nosso noivo, não é assim que nós o consideramos e conforme está escrito nos evangelhos? Pois é, nós somos a noiva. Quantas vezes Deus lançou no rosto de Israel, o fato deles terem cometido adultério, sendo ele o marido de Israel. No próprio livro de Isaías, o Senhor Deus fala: Eu, o Senhor, o teu Redentor, sou o teu marido. Olha só a simbologia que ele faz com relação ao relacionamento do seu povo com ele. Aí então eu te pergunto, será que Deus, ele se agradaria de nós como noiva do Cordeiro, como noiva do Senhor Jesus Cristo, como noiva do próprio Deus? Nós, na simbologia de igreja, como igreja do Senhor, na verdade, mas como simbologia de noiva, será que Deus se agradaria de um relacionamento hipócrita, falso, da nossa parte com relação a Ele? Não é verdade que Deus ele exige um relacionamento sincero da sua igreja com Ele? Ou Deus realmente ele tolera um relacionamento hipócrita, um relacionamento mentiroso, onde nós dizemos que amamos a Deus, porém da boca para fora? Será que Deus ele aceita esse tipo de relacionamento? Eu acho que não, né? Na verdade, não. Claro que ele não aceita. O que Amós, capítulo 3, versículo 3 fala a respeito de duas pessoas juntas, não só em termos de relacionamento, quanto também em termos de sociedade, em termos de qualquer outro tipo de união. A palavra de Deus fala ali em Amós 3:3: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Se não houver acordo entre eles, ou seja, se não houver acordo, se não houver afinidade, se não houver amor, se não houver reciprocidade, se não houver casamento. Não andarão dois juntos. Não tem liga, não tem união verdadeira. Tem ajuntamento de duas pessoas. Falando aqui em termos de casamento, tem um ajuntamento, apenas um ajuntamento de duas pessoas vivendo juntas debaixo do mesmo teto, mesmo que tendo uma aliança, cada um em sua mão, mesmo assim não é considerado um casamento, porque onde não há amor, não há mais ligação, nem afetiva, nem espiritual e também, na maioria das vezes, nem mesmo física. Então, que tipo de casamento é esse? Onde, no lugar daquilo que é o vínculo da perfeição, que é o amor, vínculo é a união, vínculo é aquilo que liga, no lugar do amor, ao ódio. No lugar do amor, há a violência. Que tipo de vínculo é esse? No lugar do amor, há agressão física, agressão verbal, humilhações e até mesmo o assassinato sobre a vida dessas mulheres. Que tipo de casamento é esse? Então não há mais casamento ali. Se não há mais casamento, por que permanecer com este casamento? Ah, tirar algum crente. Pastor Éder, mas nós temos que orar pelos nossos maridos. Concordo com você, mas ore longe dele. A não ser que você se agrade de orar com uma dentadura por falta de dentes na boca. Ou orar estando você banguela. Aí tudo bem, aí é escolha sua. Orar com o olho só, né? Com a hematoma, parecendo um urso panda, com uma mancha roxa deste tamanho num dos seus olhos.
de tanta pancada que ele deu em você. Se você se agrada dessas coisas, então tudo bem, é uma escolha tua. Vá orar pelo teu marido, mas não force e nem oriente, nem aconselhe outras mulheres que estão passando pela mesma situação a fazerem a mesma coisa que você está fazendo, a orar, mas convivendo com um homem desse que na verdade para mim nem homem é. Uma vez eu fiz um vídeo, está aí em algum lugar aqui do meu canal, dizendo que não existe esse negócio de homem bater em mulher. Se bate, não é homem, simplesmente não é homem, é um moleque, ou às vezes abaixo de um moleque. Porque para mim, entre aspas, homem que bate em uma mulher, ele nunca foi homem na vida, nunca teve caráter na vida, não passa de um covarde. Um covarde, porque ele jamais faria isso com um outro homem. Jamais faria isso. Bate na mulher porque a mulher ela não pode se defender, não tem a mesma força física de um homem. Mas há muitos pastores que têm orientado as mulheres, mesmo debaixo de muito espancamento, mesmo debaixo de um relacionamento extremamente abusivo, têm orientado tais mulheres a permanecerem naquele casamento. O que tem custado, nós temos visto nos jornais por aí, tem custado a vida de muitas mulheres, tem levado muitas mulheres à morte por assassinato nas mãos desses crápulas, nas mãos desses covardes. Então nós, como pastores, como devemos orientar tais mulheres? Se chegou neste nível, tem que se separar. Converse antes com o homem, se não for possível, até mesmo na conversa, porque hoje esses covardes, eles não aceitam nem mesmo a conversa, nem mesmo a ideia de uma leve separação, eles já partem para a agressão, já pegam uma faca e acabam tirando a vida da sua companheira. São tão covardes que eles querem a mulher próximo a eles para que eles possam judiar delas, para que possam continuar maltratando, para que possam continuar espancando, humilhando-as, mas não toleram a leve ideia de se manterem distantes delas. Não consideram que aquele é um ser humano, cheio de sentimentos, tanto quanto ele, e que sofre por dentro, não somente por fora, mas sofre principalmente por dentro, sofre humilhações, sofre de tristezas, de depressões profundas, amargura de alma. E tais pessoas, tais irmãs chegam até a igreja e determinados pastores, juntamente com um corpo de crentes desavisados, crentes que não têm conhecimento da palavra do Senhor, e digo mais, que não passam a mesma situação, porque quando nós não estamos passando pela mesma situação de dor e de sofrimento que algum semelhante nosso está passando, é muito fácil nós termos bons conselhos para aquelas pessoas que estão naquela situação desastrosa. Mas e nós, naquele lugar, será que teríamos também, ou melhor dizendo, agiríamos tão bem quanto os conselhos que nós damos para as tais pessoas, para essas pessoas? Será que nós agiríamos segundo os conselhos que nós damos para essas mulheres que têm sido espancadas na mão de seus maridos? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Basta você julgar a sua própria vida, minha própria vida, como nós agimos diante da mais leve pressão que nós sofremos, mesmo dentro da casa de Deus, não precisa nem ser dentro do nosso próprio lar. Como que age o nosso orgulho, quando o nosso orgulho é pisado dentro da igreja? Quando somos desprezados? Quando falam mal de nós? Nós já queremos ir lá e descascar o abacaxi para aquela pessoa, já queremos ir a desforra com aquela pessoa, já queremos despejar um balde de verborréia em cima daquela pessoa, não é assim? Ou vai dizer que não? Vai dizer que não, que você trata com humildade. Nem eu sou assim. Nós estamos numa escola de aprendizagem espiritual chamada Planeta Terra. Nós estamos na escola de Cristo, lutando dia e noite, porque o cristão sincero, ele luta dia e noite contra as suas más tendências sentimentais, emocionais, espirituais. É uma luta constante. E na maioria das vezes nós tropeçamos, nós fracassamos. Nesse longo caminho de evolução moral e espiritual, nós fracassamos, nós tropeçamos, nós caímos. E não caímos somente uma vez, mas como um cristão sincero na presença de Deus, nós
nos levantamos, sacudimos o pó do fracasso dos nossos pés, das nossas pernas e continuamos a caminhada em busca da perfeição. Agora, nos gabar de perfeitos, dizer que nós somos perfeitos, todos nós estamos em uma escola. Mas dirá o supercrente, mas Jesus proibiu o divórcio a não ser em caso de prostituição, em caso de adultério. Ele proibiu o divórcio a não ser em caso de adultério. Mas será que Jesus ele apoiaria uma mulher desta a ficar com o marido e correndo o risco de perder a sua própria vida nas mãos daquele que fez juras de amor no altar? Será que nós não temos que compreender melhor o que Jesus está querendo dizer aqui? O homem, quando ele falou que o homem não deveria deixar a mulher a não ser em caso de prostituição ou em caso de adultério, você tem que entender que Jesus estava dizendo para aqueles homens não levarem o casamento na mesma visão que eles estavam tendo naquela época, estavam banalizando o casamento, estavam banalizando qualquer coisinha, eles estavam se divorciando das mulheres. Bastava eles encontrarem um nariz meio torto, seu nariz é muito grande, eu vou separar de você, pronto, já era causa de separação. Eu casei com você magrinha, agora você engordou, divórcio. Acordei hoje, seu cabelo está desse tamanho, era lisinho, agora é deste tamanho, meu Deus do céu, separação. Eu estou aqui, sendo até cômico, irônico aqui, e até um pouquinho, sarcástico, mas essa era a realidade. Se você estudar a história dos casamentos lá na época do Antigo Testamento, você vai ver que os judeus agiam exatamente desta forma. Eles levavam o casamento numa palhaçada só, numa brincadeira só. O homem era machista, são machistas e acabavam lascando com a vida, era da mulher. E quando a situação era muito crítica, eles chegavam a inventar certas coisas, levantando certas calúnias ou certas suspeitas sobre a mulher para que esta fosse morta por apedrejamento, como se tivesse adulterado. A coitada não tinha como provar coisa alguma, ele ficaria livre então daquela que ele não queria mais, daquela porque já estava bastante enjoado e agora estaria livre para arranjar outra mulher. Então é sobre isso que está tratando aqui a palavra de Jesus. Vem Jesus e fala, olha, a não ser por causa de algo muito sério, é permitido o divórcio. Então Jesus coloca a imoralidade sexual, o adultério, a prostituição, para que o homem não venha mais ter motivos banais para largar o seu casamento. Mas isso devido à dureza de coração daquele povo. Quando Jesus fala que no princípio não foi assim, Jesus está querendo dizer que no princípio sempre foi do pensamento de Deus abominar o divórcio. Mas a dureza do nosso coração é tão grande, como a dureza do coração desses homens que batem nas mulheres, é tão grande a dureza de tais corações, que não tem como não haver a carta de repúdio, não tem como não haver o divórcio. É isso que eu quero que você entenda. Eu, como pastor, eu sou contra o divórcio, mas se for necessário, tem que se divorciar sim. É preferível uma divorciada viva do que uma casada no cemitério, por invigilância. É preferível o divórcio sim, do que a irmã chegar na igreja com os olhos roxos, cheios de hematomas no corpo, com o dente faltando na boca, e não aguentando, não suportando mais aquela situação. Por quê? Eu gostaria de perguntar aos pastores, por que o que vale para a mulher não vale então para os homens? Porque o homem, ele não tolera isso aqui nas suas esposas, na sua esposa, e logo ele já está arrumando as malas ou arrumando outra, indo embora de casa, mas a mulher tem que suportar. Será que a lei não vale também para o homem? Será que não vale para os dois? Então é muito fácil, eu vejo os pastores aí na internet, não, é contra, está escrito, eu vi hoje ainda, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, hoje ainda eu vi um vídeo de um pastor falando, mas está escrito, irmãos, na Bíblia Sagrada, está escrito na Bíblia Sagrada, não é o problema é a interpretação, tanto histórica quanto no contexto espiritual que se faz do que está escrito na Bíblia Sagrada. E é muito fácil. Pimenta, tem aquele ditado que pimenta nos olhos dos outros é refresco. Também eu uso uma frase que meu irmão de sangue constantemente fala.
Nós temos uma compreensão com a dor alheia, né? Temos tão bons conselhos com a dor alheia, mas quando é conosco, quando somos nós que estamos sofrendo, aí a coisa muda de figura. Nem conselho aceitamos da parte das pessoas. Então, você, irmã, que está sofrendo um relacionamento abusivo, tome as medidas, tome sim as medidas, você tem que tomar as medidas. Se você vê que não vai haver conserto da parte do seu marido, ele não quer, esse covarde não quer se ajustar na vida, não quer assumir o compromisso que ele fez com você no altar, não quer assumir o compromisso como homem, como mantenedor, como sacerdote do lar, pula fora, tem que pular fora assim antes que você e teus filhos vão parar no cemitério. É muito fácil para o pastor falar, não, você tem que ficar com seu marido mesmo ele te espancando. Manda esse pastor aí casar com teu marido, manda ele ir lá casar com teu marido, para ele ver o que é bom. Então, observe bem, não há casamento se não há amor. Nem Deus considera isso. Casamento verdadeiro é um local onde tem que haver amor, é algo que tem que haver amor. Não havendo amor, que tipo de casamento é aquilo? A própria palavra casamento fala de algo que se casou. Quando você fala, aquela cor casou com aquela outra cor. Ah, essa roupa casou com aquela. Você está dizendo que a união foi perfeita. Houve um vínculo. Não há nada que destoa. Não há nada ali antagônico. Se isso vale para as coisas, imagina para as pessoas. Então, medita em tudo isso que eu estou falando. Repito, antes de terminar esse vídeo, não apoio o divórcio. Porém, há exceções. Fiquem com Deus.